O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de São Vicente, diácono e mártir. São Vicente, muito conhecido, tem muitos devotos na Espanha, seu país de origem. Nasceu em Huesca e foi educado em Saragoça. Muitos devotos na França, em Portugal. Recordemos que quando os portugueses chegaram ao Brasil, a primeira vila que eles aqui fizeram, deram o nome de Vila de São Vicente. Então é este São Vicente aqui nós estamos hoje celebrando. Pois bem, então São Vicente nasceu em Huesca, seus pais eram cristãos, católicos, e ele foi educado em Saragoça pelo bispo Valério. Cresceu, foi ordenado por esse bispo, foi feito diácono e seu pregador, porque Valério não falava com nitidez, era gago, era extremamente gago. E como era permitido que o diácono assumisse essa função, o diácono Valério então era o seu pregador. Pois bem, mas lembremos-nos, estamos naquele período em que o cristianismo, em que ser cristão era crime. Estamos aqui no período século II, III, iniciozinho do século IV, em que os cristãos eram perseguidos por causa disso. Mas em que consistia precisamente o crime de que eram acusados os cristãos? Eles eram criminosos porque eles não reconheciam as outras divindades, as outras religiões. Se os cristãos na época dissessem aquilo que nós impiamente dizemos com tanta facilidade: toda religião é boa, gente. O que vale é que nós sejamos pessoas de bem. Ora, se os cristãos da época dissessem o que dizem aqueles que se pensam cristãos hoje em dia, eles não morreriam. Mas os cristãos destes séculos sabiam que se Jesus Cristo, se o Filho de Deus, se a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez homem, desceu à terra, se fez homem, fundou uma religião, só esta merece o distintivo de boa e verdadeira. Então a única religião boa, a única religião verdadeira é aquela fundada pelo próprio Deus aqui na terra. Se foi Ele quem a fundou, quem a criou, só ela é verdadeiramente boa, verdadeiramente verdadeira. Pois bem, só ela é verdadeiramente boa, só ela é verdadeira. Pois bem, então, diz que o diácono era o pregador e um juiz pagão estava passando por Saragoça e ouviu falar
daquele bispo e daquele diácono e procurou encontrá-los e, encontrando-os, os prendeu. Foram presos e, de imediato, este juiz tentou ganhar-lhes a simpatia, tentando persuadi-los a: olha, se vocês prestarem um culto público às divindades da nação, do império, vocês serão cidadãos, homens de bem. E em que consistia isso? Que eles lançassem na grande fornalha dos deuses uns 3 grãos de incenso. Era um ato público, mas eles estavam dispostos a isso de maneira alguma fazerem. Por quê? Porque eles não iriam prestar culto àquelas divindades mortas, àquela mentira que só existe um Deus verdadeiro. Pois bem, então, aquilo que no início era simpatia, tornou-se agora violência. Então eles começaram a ser interrogados. E como o bispo não falava com facilidade, pediu então que o seu diácono falasse em seu nome. Ele que já pregava em seu nome, que agora então fizesse a defesa em seu nome. O que o diácono dissesse, diria então por ele, pelo diácono e pelo bispo. E diz que o diácono defendeu a fé, o diácono Vicente, defendeu a fé brilhantemente, atraindo de tal maneira o ódio do algoz e daquele juiz, que exilou aquele bispo, mandou para terras distantes e estranhas e puniu com a morte o diácono Vicente. Ele seria levado às unhas de ferro, que eram garfos de aço, que cortavam de tal maneira as carnes da pessoa, que em muitos casos se podia ver os ossos e os órgãos, as vísceras. E diz que o diácono, tendo as suas carnes rasgadas, mantinha uma tranquilidade e o louvor nos lábios. Não só quando ele soube, quando aquele juiz disse que ele sofreria a pena capital, a morte, ele responde: isto é o que eu sempre desejei. Isto foi o objeto dos meus mais fervorosos desejos. Isto é, ele rezava pedindo a Deus a graça de por ele morrer. Meus irmãos, ou esta multidão de mártires e de santos que isso desejaram são loucos, que se nós pegarmos os mártires, se nós pegarmos São Paulo que vai dizer lá na carta aos Filipenses que Deus concede a uns, a todos crer, mas a uns também por ele sofrer. Isto é uma eleição que Deus concede a alguns para que sofram por ele e por Deus de uma maneira única, de uma maneira mais radical. E os santos sempre viram naquela eleição uma escolha para amar mais, porque vai se configurar mais intimamente a Jesus Cristo. Ora, se nós estivermos fora do espírito cristão, nós iremos achar isso loucura, nós iremos achar algo não desprezível, mas algo não desejável. Não, padre, pelo amor de Deus, Deus me livre sofrer. Deus me livre sofrer tanto assim. Pois bem, vá dizer isso para Santa Teresa de Calcutá, que dizia: eu quero amar até doer. Vá dizer isso à pequenina de Lisieux, que pedia que todos os sofrimentos viessem sobre ela, porque ela sabia que se configurando mais a Cristo poderia amar. Vai dizer isso a Santa Rosa de Lima, que pedia
que maiores sofrimentos lhe fossem concedidos, desde que ela amasse mais a Deus, que eles não o afastassem dele. Vai dizer a Padre Pio, que se oferece como vítima. Vai dizer isso a Santo Inácio de Antioquia, que diz: eu quero ser trigo de Deus nas presas das feras. Nós, meus irmãos, só temos tanto medo do sofrimento e até mesmo uma certa repulsa, é porque o nosso nível espiritual é baixo. A nossa configuração com Cristo é superficial. A nossa vida de oração é rasteira. E aí, quando nos é apresentado esta riqueza espiritual, os carnais não conseguem compreendê-la. Então precisamos nos tornar espirituais para que compreendamos as coisas do Espírito, porque os carnais só compreendem as coisas da carne. Olha, uma casa muito bonita no alto da montanha, diante de uma praia. Nossa, que maravilha! Olha, uma conta bancária poupuda em que você não vai passar por dificuldades financeiras. Que maravilha! Olha, uma vida longeva, cheia de saúde, você com muita beleza, sem nenhuma prega na cara. Nossa, que coisa desejável! Os carnais só desejam as coisas carnais. Mas os espirituais compreendem a beleza de amar a Cristo a tal ponto de por ele sofrer. E São Vicente, diácono e mártir, isso compreendia. Pois bem, então estava ele sendo rasgado nas suas carnes e louvando a Cristo, de modo que depois o levaram para a cama de fogo. Primeiro as unhas de ferro, depois a cama de fogo, que era uma grelha pontiaguda, com chamas suficientes para causar dano e dor, mas não para matar, para que fosse queimando aos poucos. E ele é ali colocado, e ali ele louva a Deus. E você já está dizendo: mas padre, mas isso é impossível. Pelo amor de Deus, como é que alguém vai louvar a Deus sendo queimado, tendo tido as carnes rasgadas? Como assim? Sim, meus santos, isso é verdade. Não é uma graça, não é uma realidade humana, mas é uma graça que Deus concede àqueles que com Ele se unem. Santo Agostinho tem uma homilia sobre São Vicente, quer dizer, ele tem várias palavras sobre São Vicente. Eu vou ler aqui um trecho de uma homilia sua, em que ele fala sobre isso. Ele diz assim: ninguém, portanto, se envaideça de sua força interior quando fala. Ninguém confie nas próprias forças quando é tentado, porque se falamos bem e com prudência, é de Deus que nos vem a sabedoria. E se suportamos os males com firmeza, é dele que vem a nossa força. Então, primeira coisa, lembre-se que ele era pregador, né? São Vicente era o pregador do bispo. Então, Santo Agostinho diz: se você falar bem, com sabedoria, isso vem de Deus. E se você suporta com paciência, sem perder a fé, os sofrimentos, isso vem de Deus também. Só que não esperemos nós grandes sofrimentos, terríveis sofrimentos, para suplicar a graça de Deus. Peçamos a graça de Deus para sofrer como cristão, como católico, para sofrer amando os sofrimentos cotidianos e pequeninos da nossa vida. São pequeninos porque comparados a estes grandes, mas não indolores. São sofrimentos que nos custam, são sofrimentos que nos tentam a perder a paciência, a devoção, a piedade a Deus. Então peça ao nosso Senhor a graça de unir-se a Ele
nos sofrimentos da sua vida, de modo que, se você se unir com amor a nosso Senhor, nos pequenos sofrimentos da sua vida, isso se tornará caminho da sua santificação. Ao mesmo tempo, se os pequenos sofrimentos da sua vida fazem com que você esfrie na sua fé, na piedade, na devoção, na virtude, isso vai fazendo com que você se afaste cada vez mais de nosso Senhor e coloque, inclusive, a sua salvação em risco. Pois bem, continua Santo Agostinho. O mundo conduz uma dupla batalha contra os soldados de Cristo. Primeiro, os afaga para agradá-los, isto é, nos concede ilusórios prazeres para que nós nos entreguemos a Ele. Não conseguiu? Aterroriza-os para quebrá-los. Começa a colocar medo e terror no nosso coração. Foi aquilo que aconteceu com São Vicente. Primeiramente, aquele juiz tentou agradá-los, a ele e ao seu bispo, tentando persuadi-los a jogar aqueles incensos lá na fornalha e serem cidadãos de bem. Quando eles se negaram, começou então a tortura. Afaga-os para enganá-los, aterroriza-os para quebrá-los. Que o nosso bem-estar não nos preocupe e não nos assuste a maldade alheia, porque o mundo está vencido por Cristo. Isto é, que nós não neguemos a nossa fé por algum benefício deste mundo, que o nosso bem-estar não nos preocupe e não nos assuste a maldade, porque nosso Senhor disse: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Se neste martírio, ele se refere aqui ao martírio de São Vicente, se neste martírio se considera apenas a capacidade humana para suportá-lo, o fato torna-se incompreensível. Se você vê São Vicente sofrendo dessa maneira e você considera apenas a força humana, ou aquilo é mentira, ou é algo impossível de se compreender. Mas se nele se reconhece o poder divino, nada há que admirar. Isto é, quando nós vemos São Paulo com as pernas presas, depois de ter apanhado, cantando louvores a Deus. O que é que isso aqui, meus irmãos, ensina a cada um de nós? É possível sofrer e continuar amando o nosso Senhor. É possível passar por grandes dificuldades e crescer a cada dia na fé, na piedade, no amor a nosso Senhor. É possível ter uma vida muito difícil, sofrendo doença, humilhação, dificuldades. É possível passar por todas essas cruzes e se configurar cada vez mais a nosso Senhor, encontrando nele a consolação da sua vida. Mas isso só é possível se você se unir a nosso Senhor por meio da oração. Se você gastar tempo para se encontrar com nosso Senhor na oração, aí a palavra pregada será acolhida pelo seu coração. Não será uma palavra estranha. Aí o sacramento recebido vai frutificar, né, em santidade na sua vida, vai lhe trazer luz, vai lhe trazer, se assim a Deus aprouver, consolo para aqueles momentos de dificuldade. Aí o exemplo dos mártires e dos santos vão atraí-lo. Você vai sentir vontade, desejo de se configurar a Cristo à maneira dos santos, dos mártires. Mas se você não reza e você ouve uma história semelhante, só incute no seu coração indiferença, descrença ou repulsa. Isto é, será mesmo que isso é verdade? Ou indiferença, você ouve e aquilo não reverbera em você. Ou então um medo terrível. Misericórdia, eu não vou conseguir. Então eu tenho medo da cruz
você acaba de Cristo se afastando. Mas quando você se une a nosso Senhor na oração cotidiana, oferecendo a nosso Senhor os sofrimentos cotidianos pequeninos, as pequenas contrariedades, você oferece a Jesus e diz: Jesus, eu vou viver esta pequena contrariedade com amor por ti, porque eu quero te amar mais. E aí você recebeu uma palavra enviesada do seu marido ou da sua esposa, e você diz: Jesus, eu vou viver isso com virtude, porque eu te amo e porque eu quero te amar mais. E aí você percebeu que hoje não tem carne, não tem frango, não tem peixe, você vai comer ovo e às vezes nem ovo tem, e você vai comer, ao invés de ficar reclamando, você vai dizer: Jesus, eu vou viver esta dificuldade, que eu viveria de qualquer jeito, mas com amor no coração, com amor a ti, me configurando a ti, porque eu te amo, para que eu te ame mais. E aí você vai fazer uma obra de caridade a alguém, algo até que lhe custa um pouco. Você faz isso e diz: Jesus, eu vou fazer isso porque eu te amo, para que eu te ame mais. E aí você acorda de manhã cedo para vir à missa, ou você vai rezar o seu texto e está com a dorzinha de cabeça ou com a preguiça, e você mesmo assim você vai rezar, e você mesmo assim você vai acordar para ir à missa, e você diz: Jesus, eu vou fazer este pequeno sacrifício porque eu te amo, para que eu te ame mais. E aí você experimenta mais uma vez uma dificuldade na sua vida, não sei se uma doença, se algo que você gostaria muito de alcançar e que você não alcançou, algo que o humilha, e você diz: Jesus, eu vou viver esta situação dolorosa da minha vida com paciência, sem reclamar, na fé, te louvando, porque eu te amo e quero te amar mais. E pouco a pouco, essas realidades que de início talvez não tenham muito significado para você, o Espírito, que é luz, que é Espírito de sabedoria, vai lhe dando cada vez mais a capacidade de compreender com mais profundidade aquelas palavras que você de início dizia num vislumbre, tendo uma compreensão bem superficial. Porque imagine, se você oferece a Deus aquela pequena penitência, aquele pequeno sofrimento, você ainda não está vendo a grande fonte de graças que ali está escondida. Então você de início, movido pelo Espírito, você diz: Jesus, eu vou viver isso porque eu te amo, porque eu quero te amar mais. E a cada dia você vai vendo como aquilo de verdade é uma fonte de amor para que você ame cada vez mais nosso Senhor. Que São Vicente, meus santos, interceda por todos nós, para que nós descubramos e amemos cada vez mais esta fonte de graça que é o sofrimento unido a nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.